Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e nos mantenha assim como tu disseste, que esse é o desejo de Deus, é o desejo do mensageiro, é o desejo de teu e o meu e o desejo de todos os ministros, que estejamos todos como estiveram ali os discípulos no aposento alto, unidos num mesmo sentir, no mesmo sentimento, no mesmo sentir, colocando tudo em ordem. Porque foram 9 dias, 10 dias ou 9 dias de muita, como dizer, se colocando de acordo, mas talvez discussão, mas não quanto a colocando tudo em ordem. 9 dias, diz o irmão William, que foram. Você pensa que foi fácil? E é preciso ser realista, porque nós estamos vivendo exatamente nos dias iguaizinhos a esses dias lá do aposento alto. Irmão Branham disse no livro dos Citações, 1058 e 1057 diz que será paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, pois todas as coisas que aconteceram lá ocorrerão aqui numa escala atualizada. Ou seja, numa escala do comum, atualizado do comum, do diário viver deste tempo. O que foi lá, em certa forma, porque era desse tempo, agora aqui se atualiza. Como a lei. Deus atualiza a lei. E assim é. Com tudo que Deus está fazendo neste tempo. É uma realidade já desses tipos de figuras de tempos anteriores, uma realidade que nós estamos vivendo. Tem uma notinha que eu não trouxe, mas que ele dizia aqui, o que você está fazendo agora é exatamente o que você faria no tempo passado. No tempo de Moisés, ou no tempo de Jesus, ou no tempo dos apóstolos. Veja, você fica refletido no tempo que você está fazendo neste tempo. É o que você exatamente faria no tempo passado. Busque a Escritura e você vai se ver refletido. E graças a Deus que nós estamos refletidos, nos refletimos como aqueles que Daniel dizia. Os sábios entenderão. E nós somos os sábios deste tempo, os que entrariam, como no tempo de Moisés ali, dirigido pelo Espírito Santo através de Josué, representado o líder mensageiro deste tempo, entrando na terra prometida. Todos estamos sendo e queremos ser este reflexo, como Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ali nesse tempo e nesse tempo é a terra prometida do novo corpo. Assim que eu me uno a essas palavras do Miguel, que nos mantenhamos todos nessa mesma linha, unidos em amor, que é a coroa das virtudes. Para esta ocasião nós temos este tema, o mistério da glória de Deus manifestado em seu templo. Foi pregado em 13 de agosto de 1997 em São Luís Potosí, México. Ele usou a escritura de Êxodo capítulo 40, versículo 33 ao 38. Nos diz na mensagem: a glória de Deus cobre os céus e a terra. Foi pregado em 7 de maio de 2003 em Nuevo León, México, Santa Catarina. Diz agora: a glória de Jesus Cristo está em sua igreja, manifestada no mundo no campo espiritual. E é preciso ver a glória de Jesus Cristo manifestada em sua igreja e as obras que Jesus Cristo está fazendo em e através da sua igreja desde o dia de Pentecoste para cá. Desde o dia de Pentecoste para cá.
É uma obra grande, a obra que Cristo esteve fazendo através da sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Porque a glória de Deus é Jesus Cristo. E a glória de Jesus Cristo é sua igreja. Você pode ver a glória de Deus em Jesus Cristo, você pode ver a glória de Jesus Cristo em sua igreja. Portanto, toda pessoa deve compreender que Jesus Cristo deseja manifestar sua glória em você e em mim. E para isso é que o recebemos como nosso Salvador, para que a glória de Jesus Cristo esteja em nossas almas. Assim como a glória de Deus esteve também no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Ali estava a glória de Deus no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, no meio dos dois querubins de glória que estavam no propiciatório. Ali estava a glória de Deus na luz da coluna de fogo da Shequina. No tabernáculo ou templo que Salomão construiu, também a glória de Deus estava no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de glória. Tem um tema que ele pregou e fez umas anotações aqui num dos cadernos que nos fala disto. Por exemplo, numa, a primeira que diz dos 3 propiciatórios. Ele coloca ali, faz o desenho da pirâmide e diz os 3 propiciatórios no céu, o trono de Deus, o lugar da morada de Deus, no meio dos dois, no meio dos querubins e serafins. Em Jesus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, coloca a escritura do Evangelho segundo São João e São Lucas. No homem, o trono de Deus, na alma, o pilar de fogo, o Espírito Santo. E aí ele coloca algumas escrituras na igreja, no templo e no tabernáculo. O propiciatório com os 2 querubins de ouro é o trono de Deus com a coluna de fogo. Deus em Espírito Santo sobre o propiciatório. E também outra folha coloca o propiciatório no céu é o trono de Deus. E na outra folha ele coloca o propiciatório no tabernáculo e no templo de Salomão. O trono de Deus no tabernáculo e no templo. E também na outra ele coloca outro escrito e coloca o propiciatório em Jesus Cristo. É a alma, coração, e Cristo é também a arca do pacto. Ele é tudo. Ele é o templo humano de Deus e tem e é o átrio, o corpo de carne, ele coloca seu corpo de carne já glorificado, ele, o lugar santo, que é igual ao Espírito angelical, teofânico, ele em cima, seu Espírito, e embaixo ele coloca o lugar santíssimo, igual sua alma, o Pai. E também numa outra folhinha do mesmo caderno ele coloca o propiciatório na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ao lado esquerdo vocês podem ver aí como ele distribui o que é. Em cima ele coloca os 3, átrio, lugar santo, e ao lado ele está colocando a lei, graça e reino, ou seja, as 3 últimas dispensações. E coloca embaixo na outra pirâmide o lugar santo e mais embaixo o lugar santíssimo. Então ele começa pelo átrio de Adão a Jesus e os apóstolos. Lugar santo, as diferentes 7 eras da igreja. Lugar santíssimo, a era da pedra angular, a era da adoção, a era de ouro, e do último dia, para a vinda do Senhor, e para a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos vivos. E aí pois temos uns pontos muito importantes. Ele já numa outra mensagem ele falou assim, mas
Aí temos os desenhos e tudo para as professoras serve. Tudo isso para mostrar melhor às crianças nas aulas de professora. Assim que tudo isso também até as crianças podem aprender assim dessa forma de desenho. Continua desenho de regresso ao lar, mensagem pregada em 6 de janeiro de 1985 em Maturim, Venezuela, diz: portanto, quando estes ministérios estiverem nos dando essa revelação apocalíptica, quando esses ministérios estiverem nos revelando o que os trovões falaram, estarão nos dando o que nós necessitamos para sermos adotados, para sermos transformados e depois raptados. Isso é o que trará para os filhos de Deus entre os gentios o ministério de Moisés e de Elias atualizado. Para isso é que Deus enviará esses ministérios e se realizará a promessa da adoção dos filhos de Deus. Esses mesmos ministérios sendo ministérios e para adoção, em quem estiver esses ministérios, receberá também a adoção. E por isso poderá fazer todos os sinais mundiais, internacionais, no céu e na terra. Que diz Apocalipse capítulo 11, que diz Apocalipse em outros lugares. E poderá então enfrentar a batalha desta hora. Poderá enfrentar a besta e a imagem da besta, que estão assinaladas no livro do Apocalipse. E não importa que a imagem da besta ou a besta mate algum desses que são adotados. Ao serem adotados é como deitá-los para dormir e depois despertá-los, porque assim como Jesus, sendo imortal, pois ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Pôs voluntariamente e aos 3 dias voltou a tomar. Levantou-se o mais tranquilo e depois de 40 dias disse: tenho que ir. E se foi numa nuvem. Assim será também com todos os filhos de Deus que serão adotados. A morte já foi tragada, absorvida com vitória. Assim, já então são imortais essas pessoas e zombarão da morte, do inferno, da besta e da imagem da besta. Por isso diz Apocalipse que vão perseguir e vão fazer guerra ao Cordeiro e aos que estão com ele. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na mensagem, palavra de saudação aos pastores, 21 de março de 2009, Villahermosa, México, diz: e agora sabemos que tem que ser no território onde estiver se cumprindo a etapa vigente do tempo final. Portanto, não pode ser nos territórios onde já se cumpriram as eras. Tem que ser em outro território onde estiver se cumprindo a era da pedra angular. Tem uma parte onde o irmão William ali escreve uma parte muito importante neste livro. Este foi o livro que eu comentei ao irmão Miguel também. Agora, quando falei com ele, isso foi numa ocasião que o irmão William estava tendo uma atividade com nós aqui, Sonhos de Visões do irmão Branco. Ele dizia que uma das porções que enviamos, que estava relatando, uma que foi um momentinho ao banheiro, ele deixou o caderno, e ele disse que deixou em cima ali ao propósito. Ele disse, ele tentou anotar o máximo possível e o William disse: se tivesse fotocopiadora, teria fotocopiado todo o caderno, assim as notas que ele tinha ali. Teria sido de grande ajuda nesse tempo. E agora eu dizia: Miguel, temos o caderno, o livro, e temos o livro também. Ou seja, que agora é uma bênção grande que Deus nos deu e que podemos acessar tudo isso. E o que você ali
tentou escrever. Agora, Deus já nos permitiu que essa fluidez, pouco a pouco, ir dando tudo que está aí escrito para que todo o povo, não somente o irmão Miguel, que nesse dia era somente ele, mas agora é todo o povo de Deus que se beneficia com tudo isso que o mensageiro nos deu. Nos deixou, assim que eu estou muito agradecido ao nosso Pai Celestial, agradecido ao nosso irmão William, que tenha depositado a confiança em mim e no povo de Deus, e que tenha deixado toda esta joia, tudo isso que é sem valor, verdadeiramente não tem preço. A palavra de Deus não tem preço. Então isso é mais do que ouro. Assim que dou graças a Deus por isso. Eu sei que todos e cada um de vocês também estamos muito felizes deste tempo que Deus nos permitiu ter, de compartilhar todos estes escritos do nosso irmão William. Neste livro dos selos, tem um outro que é o azul, que ele usava para as viagens, mas esse ele deixava aqui em Porto Rico, que é de capa dura. Ele preparou assim para que não danificasse. Diz página 471, uma partezinha ali. Não sei se essa eu passei, para que tenham também. Diz, então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim de lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. Em cima ele coloca quinta Elias, mais acima, e coloca oitava era, de onde eu estava. Irmão Branham estava onde? Na sétima era. Foi voando onde eu estava e foi pousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Aí ele coloca o poderoso Deus revelado, mas ali era preciso continuar lendo tudo isso para que vocês vejam tudo o que daí nós não teríamos tempo e continuar lendo toda essa citação. Mas vou compartilhar com vocês essa partezinha aí. Continua dizendo aqui: portanto, os desse território poderão dizer: essa bênção é nossa. Ou seja, os latino-americanos. Vamos trabalhar para que se torne realidade a visão da carpa, porque isso nos corresponde, para que a glória de Deus seja manifestada, para que Cristo, o ministério de Cristo esteja manifestado, e o de Elias e o de Moisés, e possamos ver a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude. Tem uma... Déjame ver dónde fue o cuál fue el primero que le envié allí. Hay una partecita acá. Tem uma partezinha aqui. En el mensaje. Na mensagem. Creo que se quedó una de las fotos de lo del propiciatorio. Vamos a leerla também para ficou uma das fotos do propiciatório. Vamos ler para que fique. Estava aí também, parece que estava mais. Parece que estava mais para baixo. Mais abaixo na libreta. No caderninho diz que o anticristo, a besta e a mulher, a grande prostituta, Amaleque, o inimigo de Deus. Amaleque se levantou contra o trono de Deus. E coloca diferentes citações. E coloca: Amaleque se levantou contra o trono de Deus. Como homem, o trono era a alma de Moisés. A alma de Moisés. E o corpo era o templo humano. E o espírito era o lugar santo. Como povo, o trono era em Israel. A cidade trono é Jerusalém. Ele coloca algumas citações aí e continua dizendo: como tabernáculo,
O trono ou a cadeira era o propiciatório, com os 2 querubins de ouro sobre a arca do pacto. Para que tenha também essa citação que me ficou aí, para que fique aí no estudo também. E na mensagem, sobre as asas de uma branca pomba, uma pomba branca, diz nosso irmão William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, diz... Um pouquinho antes está lendo a escritura do Salmo 55. Uma parte diz, e diz, que me desse asas como pomba, eu voaria e descansaria, certamente fugiria longe e moraria no deserto. Davi, um amante do deserto, quando se sentia oprimido e as pessoas não criam nele, seus inimigos se lançavam sobre ele, disse, se tivesse as asas de uma pomba, voaria ao deserto e ali permaneceria. Quantas vezes eu pensei a mesma coisa, se pudesse tomar o rifle da parede, sair ao deserto e nunca mais regressar. Pedi ao Senhor, se vivesse para ver o dia, eu não quero nenhum serviço funerário. E disse, se eu pudesse sair ao bosque e recostar meu rifle numa árvore e que José pudesse encontrar algum dia, gostaria de tomar as asas de uma pomba e voar longe. Mas, da mesma forma, quando eu estava na montanha, observando uma águia, ele coloca Apocalipse 1, de 1 a 7, 1, e depois coloca Apocalipse 7, 2, 22, 6, 22, 16 e Apocalipse 19. Observando uma águia, vocês conhecem a história, eu disse, é bom estar aqui, Senhor. Como Pedro disse, podemos edificar 3 tabernáculos, mas na borda da montanha, ou seja, nas eras passadas, os doentes, os aflitos estão esperando, os perdidos e moribundos estão esperando, assim que atuemos enquanto é de dia, e algum dia as asas de uma águia branca descerão e ele nos levará longe. E ele coloca Moisés e Elias. Do lado ele coloca também o Monte da Transfiguração. E na parte esquerda, todo esse escrito até em cima, para que vocês vejam a parte do lado esquerdo, para cima coloca as asas de uma águia branca, Moisés e Elias, e coloca, nos raptará, é igual ao anjo forte. E buscando nas concordâncias temáticas e tudo, aí ele marcou a mensagem, o evangelho sobrenatural. E ele coloca, dizendo, página 4 dessa mensagem diz agora, um dia Zacarias estava no templo oferecendo incenso diante do altar do Senhor, enquanto a congregação orava fora. Quando ele se dispôs a olhar do seu lado direito, viu o arcanjo Gabriel parado em sua presença. Agora, muitas vezes Deus envia anjos menores, mas quando veja, Gabriel pode saber que algo maior está por acontecer. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e ele anunciará a segunda vinda. Ele tocará a trombeta de Deus. E coloca ali Apocalipse capítulo 10, 7. E ali lemos: quem nos raptará? O anjo forte. De Apocalipse capítulo 10. E tem outras escrituras mais que vão com isso. Vamos falar aqui no sábado. Diz que é o anjo. E aí pode abrir um quadro mais claro de todas essas escrituras para continuar conhecendo, como o irmão Miguel dizia. O anjo disse em várias mensagens. Nós não imaginamos o grande que é esse anjo, que é milhões e milhões de vezes maior do que nós imaginamos, mas que com todas essas porções, onde o irmão William vai identificando esse anjo em cada lugar, nos abre mais claramente, até onde Deus nos permita ver mais claramente a grandeza do anjo do Senhor Jesus Cristo. William Soto Santiago.
E continua já para terminar aqui. Até os judeus verão essa manifestação gloriosa de Deus em sua igreja no cumprimento da visão da carpa. E o que eles vão dizer? Este é quem nós estamos esperando. Vão ver o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se manifestando no cumprimento da visão da carpa. E como ele dizia, e ali me verão de novo. E recordem que o mensageiro e a mensagem é o mesmo. Nós nos colocamos em pé e deixamos, assim neste tema que temos para essa noite, o mistério da glória de Deus manifestada em seu templo. O nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.